E acabou acontecendo aquilo que nós já imaginávamos que fosse acontecer. A espiral de destruição do bolsonarismo chegou até os filhos do Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro tá lá no Catar curtindo as noites árabes, gerou uma polêmica toda e o Carluxo ficou aqui com o Bolsonaro. O Carluxo não gostou e deu uma cutucada em um grupo numa rede social no irmão que está lá viajando no Catar. O clima azedou, obviamente, e não é só isso, porque enquanto o Carlos está junto com o Bolsonaro, ele expulsou praticamente a Michelle de perto do pai. E eu quero que você coloque nos comentários, você acha que a família Bolsonaro está brigada? E o que você achou da desculpa do Eduardo com os pendrives? Tosca, deixa o seu like se você gosta de ver a família Bolsonaro sendo destruída e se inscreva no canal. Toda essa polêmica surgiu por conta do flagra do Eduardo Bolsonaro lá no Catar. Os correligionários bolsonaristas estão aqui tomando chuva, tomando sol, indo ao banheiro químico, fazendo a multiplicação do Eduardo Bolsonaro ali nos banheiros químicos e ele tá lá no Catar curtindo a vida doidado, curtindo as noites árabes, indo lá com shake. Foi um flagra que ninguém esperava que o Eduardo Bolsonaro fosse estar lá. Tem o pessoal da Jovem Pan que fica tentando ali dar uma aliviada, aquele Paulo Figueiredo, né? Que o avô dele preferia o cheiro dos cavalos do que o cheiro de gente. Talvez eu prefira o cheiro do cavalo do que o cheiro do Paulo Figueiredo, porque ele tem cara de que não gosta muito de tomar banho. Mas isso aí é outra história, pelo menos essa é a minha opinião. Ele falou, não, o Eduardo ele juntou dinheiro, né? Porque eles são muito pobres. A família do Eduardo, quando eles vão pro Havaí, eles ficam comendo comida de $2. Deve ser por isso que o Eduardo deve estar perdendo o cabelo, né? Porque fica comendo comida de baixa qualidade, acaba perdendo, ultraprocessado, acaba perdendo o cabelo mesmo e fica bilolado como o próprio Bananinha. E ele foi flagrado, rendeu uma super repercussão porque foi muito criticado e ele veio com uma desculpa. Ele disse que na verdade ele foi lá para a Copa do Catar não para curtir, não para fazer turismo. E aí ele abriu um estojinho, aqueles estojinhos de escola e começou a tirar um monte de pendrive, né? Um monte de pendrive que ele disse que era conteúdo em inglês para mostrar a real situação do Brasil nos estados, lá para o exterior. O que o Brasil está passando, né? Vídeos em inglês do Eduardo Bolsonaro contando para a mídia internacional. Uma desculpa ridícula, né? Pegaram lá pendrive com o tamanho do Bananinha e ele virou um grande escárnio. Não colou. Não colou, ninguém acreditou nessa desculpa. Os caras, até o gado mais bolsonarista falou assim, pô, mas não existe Google Drive? Você não pode mandar isso pela nuvem? Você tem que viajar para pendrive? E por que tanto pendrive assim? Você vai entregar o pendrive? O que tem nesse pendrive? Será que tem conteúdo mais 18 aí que nós não podemos ver? Vai ter conteúdo obscuro do Eduardo Bolsonaro. Mas essa desculpa foi ridícula, era melhor ele ter ficado em silêncio. Só que aí o Carluxo viu que essa repercussão do Eduardo Bolsonaro iria trazer problemas para o pai e para o bolsonarismo. E num grupo, numa rede social, o Carluxo falou o seguinte, fez uma postagem lá, falando que ele está há 2 dias junto com o pai, ele não foi para o Catar, ele está junto com o pai, está dormindo junto com o pai, ou melhor dizendo, não está dormindo, isso nas palavras do próprio Carlos. Que eles não estão conseguindo dormir. O Bolsonaro ele passa por um momento muito delicado, é visível isso. A gente acompanhou o Bolsonaro no evento do PL, no jantar do PL. O Bolsonaro visivelmente ele está com algum problema físico, com algum problema talvez até mental, psíquico, à base de remédio. E o Carluxo está junto com ele enquanto o Eduardo viaja. É o segundo momento que nós temos noticiado do Eduardo Bolsonaro abandonando o pai, enquanto o Bolsonaro precisa do filho aqui. O primeiro momento foi quando o Eduardo foi lá para Tailândia, para o Havaí, sabe-se lá para onde, para o raio que o parta, enquanto o Bolsonaro disputava a presidência da Câmara dos Deputados. E isso estremeceu um pouco a relação dos dois, o Bolsonaro mandou uma mensagem, teve um flagra lá do Bolsonaro xingando o Eduardo porque ele não estava presente. E o Carluxo falou o seguinte, é a minha obrigação como filho estar ao lado do meu pai e amigo em todos os momentos. Eu não vou deixar de estar junto com o meu pai. Foi uma cutucada, claro, para o Eduardo Bolsonaro. E essa situação pega um outro ponto que é a Michelle. Olha a família, né, como tá meio esquisita. Porque segundo informações do Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, nesse período que o Carluxo está junto com o Bolsonaro, a Michelle não está perto. Vocês sabem que eles não se bicam, na verdade eles se detestam. O motivo do Bolsonaro ter sido derrotado para o Lula foi o Paulo Guedes, claro que deu todo o argumento a respeito do salário mínimo, que haveria uma redução, mas também por conta de uma discussão que a Michelle teve com o Carluxo. Ela descobriu que o Carluxo estava numa reunião junto com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada, ela por meio de um interlocutor mandou o Carluxo embora, ela expulsou o Carlos. E aí o que aconteceu? O Carluxo com birra não foi até o debate da Globo. Bolsonaro ficou perdidão na ausência do filho, que era o seu grande maestro, ficou 10 minutos levando porrada do Lula a respeito do salário mínimo no primeiro bloco, que é o grande filé mignon da audiência, e ele foi derrotado pelo Lula. Então há um problema e
Outro, né? Um problema da Michelle com o Carlos e também do Carlos com o Bolsonaro. Você acha que a família vai ruir? O que você tá achando dessa briga de família? Você tem gostado disso tudo? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. O grande problema do Eduardo, e por isso que o Carluccio ele teve que se manifestar, é a desmobilização que o Eduardo acaba promovendo entre os correligionários bolsonaristas. O Bolsonaro ele precisa ter os correligionários mobilizados e engajados até o ano que vem, ou até para além, quando os processos contra ele começarem a avançar. E nesse momento é muito importante, porque o Bolsonaro ele espera que haja uma super mobilização no dia 1º de janeiro, quando ocorrer a posse do Lula. Só que a Copa do Mundo desmobiliza. Nós estamos vendo aqui no canal, principalmente nos vídeos da tarde, quando tem jogos bons, como aconteceu hoje com a Argentina, tem uma queda, óbvio. Então essa ida do Bananinha para o Catar desmobiliza a militância, que já não parece estar tão engajada assim. Porque no dia que o PL protocolou o pedido de anulação do segundo turno, as interações nas redes sociais foram muito abaixo do esperado. Foram 5 vezes menores do que nós tivemos no dia 1º de novembro, quando houve uma mobilização bolsonarista. Então parece que o entusiasmo, o ímpeto bolsonarista começa a dar uma arrefecida. E o Bolsonaro teme que uma nova liderança, como o Tarcísio ou o Romeu Zema, possa surgir ao longo dos 4 anos, desmobilizando ainda mais o bolsonarismo. Por isso a atitude, liga aqui no card pra você entender nessa história, por isso que a atitude do Eduardo Bolsonaro foi tão pesada e tão ruim, porque os bolsonaristas já estão cansados. O Bolsonaro fez uma publicação, pessoal, na rede social, e os bolsonaristas começaram a falar assim: pô, presidente, nós estamos cansados, estamos tomando chuva, estamos tomando sol. Nós tivemos inclusive relatos de uma galera que falou o seguinte: eu tô aqui faz 30 dias, eu perdi a minha esposa, eu perdi o meu emprego, eu estou aqui lutando por você, Bolsonaro. Nós estamos engajados por você. Eu perdi casa não, né? Mas perdi emprego, perdi família, lutando por você, lutando por essa causa. E o seu filho viaja para o Catar para curtir Copa do Mundo com dinheiro público, possivelmente? Poxa, Bolsonaro, isso aí é uma grande traição com o povo bolsonarista. Porque perceba o movimento religioso do bolsonarismo. É importantíssimo nós entendermos essa evolução do bolsonarismo. Muitas pessoas falam que o bolsonarismo é uma seita. Ele não é uma seita, ele é uma religião. O bolsonarismo é um movimento que surgiu lá, é um derivado do malufismo. O malufismo é um movimento político de seguidores do Paulo Maluf, derivados da ditadura, porque o Maluf, quando ele surge como um filhote da ditadura. Depois o Maluf foi se desgastando, foi ficando mais velho, foi saindo da política e o movimento migrou para o Bolsonaro, virou o bolsonarismo e permeou as igrejas evangélicas. Só que ao ter permeado as igrejas evangélicas e o Bolsonaro ele foi até esse público para conseguir o voto, ele acabou aglutinando ao movimento político o movimento religioso. Por isso que há elementos religiosos no bolsonarismo como interpretação própria da Bíblia, questões de dogmas, inclusive uma igreja própria que é a Igreja Batista da Lagoinha. E esse movimento se tornou mais forte do que o bolsonarismo. É um movimento que está ficando cada vez mais autônomo, com voto próprio, porque teve mais voto no primeiro turno do que o Bolsonaro, os candidatos bolsonaristas foram os mais votados do que o próprio Bolsonaro, e é um movimento que está começando a sair do controle do Bolsonaro. E o Bolsonaro ele pode começar a ser visto como um infiel bolsonarista. Pô, nós estamos aqui, você está quieto. E a gente sabe que existe a espiral da destruição. Todos aqueles que não se demonstraram bolsonaristas fervorosos foram destruídos pelo movimento bolsonarista. Olha só na tela esse exemplo bem grosseiro para entender a espiral da destruição bolsonarista. Começou lá com a Joyce, com o Frota, Luiz Miranda inclusive foi vaiado hoje, que era bolsonarista, aí foi passando, chegou nos militares, a Jovem Pan também foi hostilizada recentemente e agora está na família Bolsonaro. É um movimento de destruição que vai chegar até o núcleo duro. A disputa do Carluccio contra o Flávio, já tem, eles também estão brigados, mas a disputa do Carlos contra o Eduardo mostra que a aproximação da espiral da destruição está cada vez mais chegando perto do núcleo. Porque o Eduardo não se mostrou bolsonarista o suficiente. Porque o símbolo do bolsonarismo máximo ainda é Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. Ainda não foi totalmente desassociado Bolsonaro do bolsonarismo. Isso vai acontecer. Mas Bolsonaro ainda é o símbolo mais forte. Ele é o símbolo de esperança. Por isso que o Costa Neto falou, né? Bolsonaro é homem, ele vai dar uma resposta a vocês. A gente sabe que não vai dar resposta nenhuma. Mas há uma esperança, porque o Bolsonaro é visto como o messias dessas pessoas. E o Eduardo virou as costas para o movimento. Preferiu ir curtir
a vida doidado no Catar, as noites árabes para curtir ali uns camelos, enquanto o Carluxo, de fato, bolsonarista raiz, ficou aqui para proteger o pai do comunismo, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Muito interessante que nós conseguimos ter essa percepção da destruição bolsonarista que não terminou. Vai culminar com o Bolsonaro e Michele. Porque se Michele está dormindo separado do Bolsonaro por conta do Carluxo, é porque a relação não tá boa.